Olá, gente. Boa tarde a todos. Deixa eu só fechar aqui algumas coisas. E vamos à discussão, continuar, né? A nossa discussão em relação à nossa disciplina de lógica. Então, se não me engano, né, no nosso último encontro, a gente discutiu até o conectivo ou, que eu fiz, né, mais ou menos comparando com o conectivo I, né, só reforçando os conectivos que nós vimos até o momento. A gente viu o conectivo negação, né, a negação, que ele é inverter a valoração da informação e né, dizer o contrário do que uma informação quer dizer. Tá, esse foi o primeiro que a gente viu e depois como negar proposições. Né? No nosso último encontro, a gente usou conectivos que compõem com outras sentenças. Né? Então, o conectivo de negação, você não precisa, ele não une sentenças. Né? No caso, o conectivo e faz isso, né? Para que eu possa usá-lo, eu tenho que ter, no mínimo, duas sentenças ou duas proposições, e o ou também, né? Eu tenho que ter duas proposições para poder usar ele. Tá, e tem os condicionais, né? O que é o que a gente vai ver hoje. Então, o condicional, ele é, eu acho que a ferramenta básica, né, para a lógica de forma geral. Existem algumas polêmicas sobre ela. Eu vou comentar aqui a ideia, né, sobre e também fazer um comentário breve assim de, né, eu estou fazendo uma pesquisa sobre ele, né, então eu vou dizer a vocês como é que funciona, assim, né, pelo menos só por alto mesmo. Então, a leitura dessa informação aqui se lê assim, se P, né, então Q, né, que é aquelas condições que a gente sempre utiliza no dia a dia, né? Tipo, se eu estudar, né, eu vou passar, por exemplo. Se não estudar, então não vou passar. Eu sei que isso que eu disse é não necessário, né? Você pode estudar e não passar, você pode não estudar e passar. Mas assim, eu digo assim, se você se dedicar integralmente, né? Sei lá, se abdicar de várias coisas, né? Então é bem provável que você passe, né? Sei lá, coisas desse tipo, né? Então está aqui escrito, né? O que eu disse, se P, então Q. Mas aí lembre-se que o chute, né? Ele pode ir para fora, né? Ele pode ir para dentro, mas também pode não ir. E tem mais duas maneiras também de da gente falar isso, tá? A gente diz que P é necessário para Q ou Q é suficiente para P, tá? Também são outras duas maneiras de dizer isso, tá? Depois eu vou verificar isso que eu estou começando a achar que é o contrário, mas tudo bem. Vamos continuar aqui a ideia. Tá, então, em P implica que a proposição P é chamado antecedente e Q é chamado consequente, né? Também a gente usa essa ideia no dia a dia, né? Quando a gente fala as consequências de um determinado ato, é que, sei lá, você cometeu uma ação P e isso vai dar um resultado Q que a gente chama de consequente, né? Que vem da ideia de consequência. Então, como é que funciona a ideia da tabela verdade? Né? Então, a tabela verdade ela funciona assim.
Se P for verdadeiro e Q também for verdadeiro, P implica que ele é verdadeiro. Né? Se P é verdadeiro e Q é falso, P implica que é falso. Ou seja, uma verdade ela não pode implicar numa falsidade. Já ao contrário, pode. Eu posso pegar uma falsidade e ela implicar numa verdade. Tá? Isso aqui é possível. E uma falsidade, ela pode implicar uma falsidade. Né? Então, tudo que puder, aqui no nosso contexto, é o que a gente chama de verdadeiro. Tá? Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. Tem esse exemplo aqui, que diz o seguinte: a informação P está dizendo que 2 divide 4, ou seja, 4 é divisível por 2. Que está dizendo assim, que 20 é divisível por 4. Conclusão, né? P implica que se 4 é divisível por 2, então 20 é divisível por 4. Né? Seria essa a informação, né? Que é o que a gente usa em matemática, a gente faz isso o tempo todo. Já já eu vou mostrar um negócio chamado... Agora esqueci o nome, mas quando eu lembrar eu digo a vocês. Tá? Outra informação é essa, né? 2 vezes 5 dá 10 e 10 é divisível por 3, né? Ou seja, 3 divide 10. Conclusão, se 2 vezes 5 é 10, isso implica que 3 é divisível, 3 divide 10, né? Vai dar uma Então, dízima periódica. 3 dividido por 10 vai dar. Não é por 3, 3, 3, 3. pois é, então essa aqui, ainda bem que você falou isso, né? Porque é falso, né? Mas vamos fazer aqui a análise de cada um. Vou pegar aqui o exemplo 7, que a informação P, né? Ele diz que 2 divide 4. E a informação Q, ela diz que 4 divide 20. Ora, 4 é divisível por 2. Então, 2 divide 4. Isso aqui é verdadeiro. 4 também divide 20, né? Isso também é verdadeiro. Aí, avaliando o P implica Q, né? Ou seja, 2 divide 4 implica que 4 divide 20. Pelo que a gente comentou um pouco da tabela verdade, né? Essa informação aqui também é verdadeira, né? Porque tanto o antecedente quanto o consequente são verdadeiros, tá? Já no outro caso, pegando as duas proposições, né? Uma delas diz que 2 vezes 5 é 10 e a outra diz que o 3 divide 10. Bom, nós sabemos... Verdadeiro, P e é falso. Muito bem. Eu sei que isso é verdade, né? 2 vezes 5 de fato são 10. E essa daqui é falso. Que dá uma dízima periódica. Dá 3, 3, 3, 3 número infinito. Isso. Para dividir, né, não pode dar dízima. Né? Já usando um pouco dessa informação que o Wagner está falando, né? Se eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que não dá dízima periódica. Né? Eu consigo fazer a divisão sem quebrar a parte de alguma unidade. Né? E a gente sabe que isso não acontece. Consequentemente, a informação 2 vezes 5 é 10. Implica que 3 divide 10. Essa informação aqui é falsa. Por causa do consequente que é falso. Bom, aí a regra que eu me lembrei se chama transitividade. Então, a transitividade funciona assim. Eu vou pegar 3 elementos aqui. Vou pegar aqui o, sei lá, Joãozinho. Deixa eu colocar aqui um... Deixa eu enfeitar Joãozinho aqui, tá? Então, tá aqui, suponho que Joãozinho tem um Black Power. Tá aí Joãozinho. Aqui não é... Isso aqui não é Goku Super Saiyajin, não, tá? Agora eu vou pegar
Outro personagem aqui. Tá aqui, Salsicha, Joãozinho. pô. Ah, salsicha. É como em personagem, então. Botar um personagem aí de outro nada a ver. Tem um Goku, vamos colocar salsicha agora. Tá, eu não sei como é o cabelo de salsicha. Eu vou desenhar assim, É então. castanho. Ah, mas aqui não tem castanho. Mas aí, sei lá, Não, é vou. vermelho ainda. Ixi, ixi, não, tá apagado. Peraí. Faz um careca, professor. Faz o quê? Faz um careca pra diferenciar. Vou mostrar que os carecão também existem. Pintar aqui. Não, deixar aqui. Sei lá. Tá, suponha que esse aqui é salsicha. E vamos pegar aqui. Bom, já que Wagner mandou escolher um careca, então vamos pegar aqui. Ó, tá aí três personagens. Tá, e agora, baseado nessas Professor, informações, professor. que Qual que foi? é, professor? Poxa, qual que é famoso? Já viu quantos K ele tem lá no Instagram dele, de seguidor? Verdade. O homem é uma potência. Muito bem, então, eu não sei como é que ele não se candidatou, eu acho que ele ganharia dessa vez. Mas, enfim, vamos, né, criar aqui algumas premissas em cima disso aqui. Eu sei que o que eu estou fazendo agora foge um pouco da ideia, isso aqui a gente vai fazer mais na frente, né, que é, a partir de observações, você criar afirmações, né, você criar proposições. Mas, né, só para a gente exercitar, que eu quero trabalhar a ideia da transitividade. Né, eu vou dizer para vocês o que, que é isso. Então, suponha aqui que a primeira premissa que eu vou fazer é em relação à altura. Tá? Então, eu vou escrever simplesmente o seguinte, tá? J minúsculo, eu vou dizer que é João, tá? E salsicha é S minúsculo. Pergunta, qual dos dois é mais alto aqui no desenho? Uau. Quem? Valk. Não, mas O eu não mais estou alto é Valka? eu tô não Salsicha. tô salsicha, né? Por quê? Porque eu estou perguntando aqui só desses dois, ó. Ó, vou renomeá-los, né? Para ficar mais simples, eu não escrever o nome deles completos. João é o J, Salsicha é S e Valk é W, certo? Então, a primeira premissa que eu vou criar aqui, premissa não, proposição, é em relação a João e Salsicha. E eu vou criar aqui uma relação de altura entre os dois. Então, quem é mais alto, né? Já falaram, né? Mais alto aqui é Salsicha. Tá? Eu vou escrever simplesmente assim, que está indicando isso, né? João é mais baixo que Salsicha, né? Ou Salsicha é mais alto, sei lá. Criar aqui a segunda proposição, que diz o seguinte: agora eu vou falar do Salsicha e Walker. Quem é mais alto aqui dos dois? Valka. Tudo bem, então eu vou colocar aqui: Walker é mais alto. E aqui eu já estou criando um pouco a ideia de argumentação, tá? Então eu vou criar aqui uma conclusão em cima desse argumento, né? E qual é a conclusão? Se eu olhar João e Walker, quem é o mais alto aqui? Valk. Então aqui a ideia é assim, ó. Se João é menor do que salsicha, primeira frase, né? E
Salsicha é menor do que Walker, então João é menor do que Walker. Que é, no caso, a escadinha, né? Se esse é menor do que esse e esse é menor do que esse, então o primeiro vai ser menor do que o último, tá? Isso aqui é o que a gente chama de transitividade. Sei lá, imagine agora uma corrida, né? Só para outro exemplo de transitividade, né? Aí suponha que aqui é a chegada, né? Eu vou botar assim, sei lá, bem simples mesmo assim, só para não... Bom, então, na ordem que está aqui, né? Walker chegou antes de Salsicha e Salsicha chegou antes de João. O que eu posso falar de Walker e João, né? Que Walker chegou antes de João. É a mesma ideia aqui da transitividade, tá? Então, são esses tipos de argumentos, né, que a gente usa praticamente no dia a dia, né? E é sempre usando o se e então, tá? Muito bem. Isso aqui essa questão de argumentação a gente vai trabalhar mais na frente, tá? Mas aqui eu criei só esse exemplo para mostrar, né, uma utilidade aqui da transitividade. Tá. E tem a questão do bicondicional. Aqui que é o bicondicional. O bicondicional é quando tem os dois. Ou seja, eu tenho uma informação, sei lá, essa informação desse tipo aqui, significa que A, se A, então B é verdade, é a dupla condição. Perfeito. E se B, então A, né? Então isso aqui equivale, né? Isso aqui significa esse símbolo, né, equivalente. Isso aqui equivale que A implica em B e B implica em A. Aqui eu já estou fazendo até umas construções lógicas, né? Essa frase aqui, ela é o que nós chamamos de tautologia, tá? Isso aqui sempre vai ser verdadeiro, né? Sempre A, se somente se B, né? Que é como se chama esse carinha aqui. Se somente se, equivale a isso, né? Que A implica em B e B implica em A. Tá? Vale a ida e a volta. Tá, em relação à tabela verdade, vou montar essa tabela aqui para a gente discutir aqui. Só relembrando como foi a construção da tabela da implicação. Né? Então, eu tenho P, tenho Q, tenho P implica Q. Então, o que foi que a gente viu? Que se P é verdade e Q é verdade, P implica Q é verdade. Se P é falso e Q é verdade, P implica Q também é verdade. Agora, se P é verdade e Q é falso, nunca uma verdade pode gerar como consequência uma falsidade. Então, isso aqui é falso. E uma falsidade pode gerar também uma falsidade, né? Isso aqui é verdade. Bom, existe uma polêmica, né, em cima dessa linha aqui, ó. Muitos lógicos, né, têm, ao longo de muitos anos, questionado essa questão, né? Por que que uma falsidade, né, e se implicar numa verdade, né, eu tenho uma informação verdadeira, né? Bom, aí eu sei que foi gerado, inclusive, uma nova implicação, né, que se chama implicação restrita, tá? Que não admite esse caso, né, mas aí seria um nível maior, lógico, né, que não está aqui nessa discussão, mas em particular isso aqui é polêmico, né? Mas, por exemplo, isso aqui significa que eu posso, sei lá, se eu colocar estou dando aula, isso é verdade, né? Isso não tem como negar, né? Então, isso aqui já é verdadeiro. Então, isso aqui já é verdade, né? Não interessa o que eu vou usar aqui como premissa, né?
Então eu posso botar qualquer coisa, né? Mesmo sendo uma falsidade. Por exemplo, se eu botar sou um ET. Tá, quando eu fizer P implica que, né? Ou seja, sou um ET, então estou dando aula. Bom, logicamente, essa frase é verdade. Apesar da premissa ser falsa, tá? Pelo menos eu garanto a vocês, né? Que isso aqui, a não ser que eu não saiba, né? Que eu não sou, né? Não sei se de fato eu sou um ET, né? Mas eu imagino que não, consequentemente essa frase é verdade, né? Então, assim, é polêmico, né, isso aqui. Mas, assim, enfim, é um problema, lógico, né, que tem ultrapassado aí séculos, né? Não é problema de anos, né? Mas, enfim. Tá, e em relação à bimplicação, né? Por que você acha que eu sou um ET? É isso que você está querendo dizer? Não, você sabe o que foi um negócio aleatório que eu fiquei sem entender. Então você foi selecionar o seu ET. Mas tudo bem, cara. Eu vou fazer de conta que, né, você acredita que eu não seja, né? Mas tudo bem. Tá, então, na bimplicação, né, uma verdade implica numa verdade nos dois sentidos, né? Essa verdade também implica numa verdade no sentido contrário. Então, na bimplicação, isso aqui é verdade, né? Porque a gente se baseia por essa coluna aqui da tabela verdade, sendo que a gente tem que analisar a ida e a volta. Essa segunda linha, né, já não dá mais certo, porque uma falsidade implica numa verdade, né? Q está sendo verdadeiro, o P está sendo falso. Agora, o contrário não, né? Porque o contrário tem que valer também, né? Uma verdade está implicando uma falsidade. Então, a ida aqui na bimplicação está sendo verdade, porém a volta não. Então, isso aqui é falso. Aqui é a mesma coisa, né? Uma verdade implicando uma falsidade, aqui é falso. E a falsidade, em qualquer sentido, aqui é verdade. Então, a bimplicação ela é a informação mais restrita que a implicação simples. Tá? Ok. Aí tem os exercícios aqui de bimplicação, né? Está sem exemplos aqui. A gente. Tá. Mas aí voltando nessa ideia aqui, né? Se eu for considerar agora a bimplicação, né? Se eu fizer P se somente se Q, aí aqui já é falso, né? Porque essa informação, né, é verdadeira. Se eu disser que sou um ET, então estou dando aula. Isso é uma informação verdadeira. Né? No caso, a implicação é verdade, né? Não é que essa primeira seja. Porém, a volta aí já não é. Né? A volta, o fato de eu estar dando aula não pode implicar que eu seja um ET. Tá? Agora, o fato de eu ser um ET, isso pode implicar que eu estou dando aula. Então, essa informação aqui, ela é verdadeira, tá? Por mais que aqui seja falso. E essa daqui é falsa, né? Porque a volta não vale. Bom, então essas são as ideias dos conectivos, tá? Só relembrando, né? Eu tenho esses conectivos aqui na nossa assinatura. O que é assinatura? Assinatura, né? Aqui, quando a gente fala assinatura em lógica, não é como a assinatura de uma TV, né? Não é isso que a gente fala, né? Assinatura aqui são os símbolos, né, lógicos que a gente utiliza, né? São símbolos que eles não têm valor de verdade, mas usando eles é que a gente tem como dizer se uma informação é verdadeira. Então, a negação, né, é um símbolo que eu não posso dizer que esse símbolo é verdade ou falso, eu não posso, mas ele acho que se chama não lógico por causa disso, inclusive.
Mas, enfim. Outro símbolo é o I, outro é o implicação e a bimplicação, tá? Então, esses são os símbolos que a gente pode usar. Muito bem. Apesar de que tem lógicas que usa só 2 desses e eu consigo gerar os outros, né? Isso aí eu vou mostrar para vocês quando a gente falar disso aqui, ó. Tautologia. Então, o que é uma tautologia? Tautologia aqui a assinatura, né, que eu tinha falado para vocês, ó, aqui estou considerando a negação como tio, tá? Tanto faz ser o tio como aquele outro símbolo. Ok, então vamos ler aqui a definição. Considere uma proposição P formada por outras, né? Então, sei lá, tenho uma fórmula com subfórmulas, é tipo assim, por exemplo, essa fórmula aqui tem as subfórmulas P e Q, mas isso aqui é uma fórmula, né? É uma frase. Né? Uma frase é uma fórmula aqui para a lógica. Então, é isso que está dizendo aqui, ó, considera uma proposição formada por outras, né? Então, essa aqui é uma proposição que é formada por P e Q, né? E os símbolos aqui de assinatura, da minha assinatura. Aqui também, né? Eu tenho outro. Então, a minha informação, a minha frase toda, ela é uma tautologia se apresentar apenas verdade como valor lógico. Como assim? É tipo isso aqui, ó. Eu tenho as minhas, né, subfórmulas, né, são as minhas variáveis, e aqui eu tenho a minha fórmula, né, que é a minha frase. A minha frase é pegar essa informação e dizer que implica nessa. Essa é a minha frase. Se a gente observar aqui o que foi gerado, né, quando eu abri todas as possibilidades de verdade e falsidade, a gente vê aqui que na terceira linha tem uma falsidade. Então, eu já posso admitir que isso aqui não é tautologia. Por quê? Porque para ser tautologia, tenho que ter só verdade aqui no resultado final. Né, todas as valorações vão ser sempre verdades, independente das valorações das minhas variáveis proposicionais. E aqui também não, né? Nenhuma das duas é tautologia aqui, porque aqui tem duas falsidades. Inclusive aqui não tem, né? Porque aqui não fiz das outras hoje. Mas, olhando as outras tabelas, né, a gente vê que o I, o OU, né, o OU também não é tautologia, né, tem uma falsidade aqui. O I também não é, né, está um pouco distante disso aqui ser tautologia, né, que tem 3 falsidades dentre 4 possibilidades. E aqui é 50-50, né, 50% aqui verdade, 50% falsidade. Tá, então Então vamos testar aqui, né? Será que esse caso aqui é uma tautologia? Será que esse caso é uma tautologia? Como é que a gente verifica isso? Montando as tabelas verdade, tá? Então vamos montar aqui as tabelas verdade para esses casos. Deixa eu só pegar a fórmula completa, tá? P implica não P, então Q ou P, né? P e não P implica em Q ou P. Tá, e como é que a gente monta uma tabela verdade? A gente monta primeiro escrevendo as variáveis proposicionais que nós temos. E as variáveis, no caso P e Q. Tem gente que fala assim, né, já fazendo um comentário aqui sobre essa questão das variáveis.
Tem gente que comenta, caramba, matemática tem uma hora que fica tão difícil porque só tem letra. Mas aí, em verdade, eu digo a vocês, essa frase lógica aqui, que eu vou chamar de E alfa, outra hora a gente quer que não, porque só tem número. A gente sabe o que é essa mídia vida. então, aí, qual é o problema da lógica, né? Porque tem uma hora que também é só letra. Mas sabe qual é o problema? É que quando eu digo assim, y é igual a f de x, aqui pelo menos eu sei que esse cara é um elemento do domínio, f de x é uma imagem, e y, né, é um número que está sendo representado no eixo, né, dos y. Quer dizer, aqui eu sei quem são os elementos, né, apesar de estar bem literal. Aqui eu não sei, P pode ser qualquer coisa, Q pode ser qualquer coisa. A gente está vendo se todas as frases construídas nessa forma se pode ser tautologia, ou seja, se sempre em qualquer contexto vai ser verdade. Quer dizer, é uma informação mais abstrata do que essa, inclusive, que eu coloquei aqui do lado. Né? Essa que eu estou apagando. Então, lógica tem esse lado, né? Tem um momento que chega a ser mais abstrato, né? Aqui, para o que a gente está vendo, nem tanto. Mas, assim, num curso mais pesado, né? Chega a ser extremamente abstrato. Tá, mas faz parte, né? Então, vamos colocar aqui as minhas variáveis, né? Que é P e Q. Eu uso também não P. Aí, depois eu vou fazer P e não P, né? Que é essa subfórmula. Depois eu vou fazer Q ou P, e por fim eu faço a fórmula completa, né? Que é, sei lá, essa primeira parte aqui eu vou chamar de alfa, para ficar mais fácil. Alfa não, que aqui eu já estou chamando de alfa, né? Vou chamar aqui de beta, e essa parte aqui é de gama. Aí eu vou fazer beta implica gama, que é a frase completa, tá? Só para não copiar ela todinha aqui. Ok, então vamos colocar aqui os valores, tá? As valorações. Quais são todas as possibilidades de verdade e falsidade aqui? Pode ser que as duas sejam verdadeiras, pode ser que só o Q seja falso, pode ser que só o P seja falso, pode ser que ambas sejam falsas. Muito bem, então vamos agora avaliar a negação do P, né? Então, se P é verdadeiro, não P é falso, né? Se P é verdade, não P é falso de novo. E aqui, né, tem duas falsidades para P, né? O não P vai ser o contrário, né? Então vai ser verdade. Tá, agora eu vou analisar P e não P, né? Esses dois. Então, quando é que o I é verdadeiro, né? Quando ambos são verdadeiros. Então, aqui eu tenho verdade e falsidade. Isso é falso, né? Aqui eu tenho verdade e falsidade. Isso é falso. Para ser, utilizando o I, tem que ser verdade e verdade. Né? Aqui eu tenho falsidade e verdade. Isso é falso. Falsidade e verdade, isso é falso. Né? Então, aqui, essa linha deu tudo falso. Né? Para todas as valorações possíveis aqui de P e não P. Então, se der tudo verdade, chama-se tautologia. Se der tudo falso, chama-se contradição. Então, que é a definição que tem mais adiante. Né? Então, já vou adiantando. Essa frase aqui, só essa frase beta, né, essa primeira parte aqui, se chama contradição. Por quê? Porque deu tudo falso, independente das valorações que a gente tem. Aí o próximo, né, que é Q ou P. Q ou P,
né, a gente vai avaliar esses dois. Quando é que o ou é verdade? Basta que um dos dois seja. Então, os dois aqui são verdades, o ou vai ser verdade. O P é verdade, né? Então, como precisa, assim, baixa um dos dois, então isso é verdade também. Aqui o Q é verdadeiro, né? Então, também vai ser verdade. Quando os dois são falsos, aí aqui vai ser falso. E por fim, eu vou pegar essa valoração, né, e comparar com essa daqui em relação ao conectivo implicação. Isso V com V é falso. Onde é que você está vendo isso? Aqui, na verdade, eu estou fazendo P e Q, tá? Então, P aqui é falso e Q também é falso. P e Q. Aí, quando eu faço Q ou P, né, só é falso quando os dois são, né? E, de fato, eles são aqui. Tá, então agora eu vou fazer esse implicando nesse. Falso implicando em verdade, verdade. Falso implicando em verdade, verdade. Falso implicando em verdade é verdade. Falso implicando em falso é verdade. Então, essa minha frase aqui, ela é tautologia. Porque todos os valores que deram aqui são verdades. E aqui todas as informações são falsas, né? Então, logo tem uma contradição. Professor, Pode perguntar. como é o nome daquele sinalzinho que parece um L deitado ao lado do P, que ele se contradiz lá, se um for verdadeiro, e se mudar para ele fica falso? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, né? Isso, Esse aqui é a negação, tá? certo. Porque eu tinha me esquecido. Obrigado. Aí tem dois símbolos. Eu sei que normalmente eu tinha que adotar um, mas se eu disser não P, esses dois é a mesma coisa, tá? Aqui os dois são de negação. Esse e esse são de negação. Tá? Certo. Muito bem. Bom, gente, então deixa eu só ver aqui o que foi que a gente viu, né? Assim, na verdade, o que está faltando. Nosso próximo encontro a gente vai comentar a ideia de sentença aberta. Né? Quando é que uma sentença é aberta, né? Quando a gente não tem como dizer, né? Nos casos que a gente, né? Aquelas perguntas que a gente responde dizendo depende, né? Então é porque está aberto, né? Não necessariamente dá para dizer se é verdade ou falso. Você tem que dar mais alguma informação, né? Que é o que a gente vai ver aqui, sentenças abertas. E depois a gente vai ver a ideia de quantificadores, tá? Que é justamente quando a informação vale para todo mundo ou quando existe para alguns, né? Que a informação é verdade. E, por fim, a gente vai negar algumas proposições, tá? Tem umas regras para negar. Inicialmente a gente tinha negado informações simples, mas agora a gente vai negar informações que têm todos os conectivos possíveis. E com isso, né, o exercício final aqui é negar essas informações. Tá? Quando a gente chegar nisso, né, aí eu vou passar os exercícios desse documento como atividade, tá? Que vai valer a nota da primeira unidade. Aí depois a gente discute esses exercícios, tá? Então, já está subindo o nome da galera, né? Então significa que estamos chegando ao fim. Professor, posso falar com o senhor? Pode. Deixa a galera sair, tá bom? Tá. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Eu vou botar a galera para fora aí você fala. Certo.
Tá, deixa eu ver. Vamos ver aqui quem está aqui oficialmente, né? Ok. Bom, quem já viu aqui que eu coloquei o nome e quem não tem nada a perguntar, né? Quem entendeu tudo, tá liberado, tá? Próxima aula a gente continua, né? No caso, A leitura próxima semana. que não tem ainda em eletiva, mas eu acho que como a aula já acabou, acho que não vai incomodar se perguntar. A de matemática que você já colocou? Não entendi. A atividade já, eu coloquei Matemática. já. Tá, Coloquei lá. obrigado. Tchau, Valeu, professor. tchau, Sim, professor. eu bom final de semana. Você também, obrigado. Tchau, professor. Fique com Deus. Amém. Você também.